Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou falar para vocês sobre mudanças de cena. Mas antes eu queria explicar para vocês o que seria isso. As mudanças de cena, como o próprio nome já diz, ela vai identificar quando a gente muda de uma cena para outra. Só que não é só isso. Quando uma câmera muda de ângulo, a gente também considera que houve uma mudança de cena. E por que elas são importantes? Porque várias empresas fizeram um estudo que mostrou que legendas que começam ou que terminam próximos a mudanças de cena, elas são mais agradáveis de serem lidas se elas começarem junto com a mudança de cena ou terminarem junto com elas. Por quê? Porque senão o espectador, na hora que ele tá assistindo, e a legenda começar um pouquinho antes ou um pouquinho depois de uma mudança de cena, na hora que acontece a mudança em si, o espectador vai ter um reflexo e vai olhar pra baixo, achando que a legenda foi mudada, quando na verdade isso não aconteceu. Ou a mesma coisa no fim dela. Se uma legenda termina perto de uma mudança de cena e ela acaba um pouquinho depois ou um pouquinho antes, na hora que acontece a mudança em si, o reflexo do espectador é olhar pra baixo, achando que além da cena, a legenda também foi mudada, só que nem sempre isso acontece. Então, por exemplo aqui há uma mudança de ângulo. Como vocês podem ver, antes a gente estava olhando na lateral, agora a gente está olhando de frente. Então isso é considerado uma mudança de cena. Ou aqui, que efetivamente houve uma mudança de cena mesmo. Antes estava dentro do carro, agora está fora do carro. Certo, e como que a gente gera mudanças de cena? Para gerar as mudanças de cena, a gente precisa ter o FFmpeg instalado. Eu já mostrei para vocês outro vídeo, então provavelmente vai ter instalado, mas caso você não tenha instalado ainda, você vai precisar vir aqui em ajustes, formas de onda e baixar o FFmpeg. No meu caso já está baixado aqui, ele já está usando o FFmpeg para extração de ondas, já tem o caminho e tudo mais. Então a gente vai vir aqui em vídeo, gerar ou importar mudanças de cena. Aqui ele vai abrir uma janelinha. Aqui do lado direito, se a gente for importar mudanças de cena, a gente pode colocar o texto aqui ou carregar algum arquivo. Aí você vai escolher se você quer em quadros, segundos, milissegundos ou já no formato específico. No nosso caso, a gente vai gerar as mudanças de cena com o FFmpeg. Então, a gente vai clicar nesse botão. Mas antes, a gente tem que colocar a sensibilidade. Quanto menor o valor que a gente colocar aqui, mais mudanças de cena ele vai captar. Então, eu sempre recomendo para vocês deixar ou 0,1 ou 0,2. Primeiro tem que ter 0,1. Aí se ficar com muitas mudanças de cena falsas, aí vocês tentam 0,2 porque vai depender da qualidade do seu vídeo. Então aqui eu vou colocar 0,1 e vou gerar a mudança de cena com FFmpeg. Aqui ele vai começar a carregar rapidinho e os valores que estão aparecendo aqui é onde estão presentes as mudanças de cena. Feito isso, a gente percebe aqui que na nossa linha do tempo a gente já tem algumas barras brancas. O que seriam essas barras brancas? Seriam as mudanças de cena em si. Então eu vou voltar aqui para vocês verem. Então aqui a câmera está na lateral. Logo depois da mudança de cena, a câmera ficou apontada para frente. Aqui uma outra mudança de cena mostrando a cantora. E a próxima mostrando o lado de fora do carro. Aqui, como vocês podem ver, ele identificou duas mudanças de cena. Se vocês quiserem, vocês podem remover mudanças de cena. Então a gente vai clicar com o botão direito em cima dela. Vai vir aqui em remover mudança de cena. Pronto, agora eu fiquei com uma única mudança de cena neste local. E caso a sensibilidade não tenha pegado alguma mudança de cena e você queira adicionar para você ter como referência, como que você faz? Você vai onde você precisa que adicione, vai clicar com o botão direito e vai em adicionar mudança de cena. Como vocês podem ver, aqui ficou uma barra branca no local indicado. Aí eu vou voltar aqui no início do vídeo para mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo que essa legenda aqui, ela começa exatamente onde está a mudança de cena. Como vocês podem ver aqui, ficou meio pontilhado verde e branco. Então isso significa o quê? O verde é o início da sua legenda, como a gente tem aqui em todas as legendas, só que ele também tem uma mudança de cena, que é a linha branca. Então quando está um em cima do outro, ele fica pontilhado. E aqui, nessa outra legenda, o fim dela terminou exatamente com mudança de cena. Como eu falei para vocês, está pontilhado aqui, vermelho e branco. O Subtitle Edit tem uma função que ele ajuda a gente a colar nossas linhas facilmente nas mudanças de cena. Por exemplo, quando a gente chega próximo aqui, tá vendo que ele já gruda sozinho. Ou se a gente estiver arrastando, ele também gruda sozinho. Aqui, como vocês podem ver, isso auxilia bastante. E como que a gente faz para ativar essa colinha? A gente vai vir aqui em ajustes, formas de onda e vai deixar ativada essa opção de encaixar nas mudanças de cena. E aqui ele tem uma opção que, se você segurar Shift, você substitui esse atalho. Então ele deixa de funcionar. Então, por exemplo, se eu segurar Shift aqui, ele não vai ter mais essa colinha. Se eu soltar o Shift, a colinha volta. A mesma coisa aqui com o fim dessa outra legenda.
Se eu apertar o Shift, ela não gruda. Soltei, ela passa a grudar. E se você não ficou satisfeito com o resultado e quiser remover todas as mudanças de cena para gerar uma outra com outro valor de sensibilidade, você vai vir aqui em vídeo, remover alterações de cena. Aí ele vai remover todas as suas mudanças de cena. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que as empresas geralmente usam um programa profissional para trabalhar com a legendagem. E o melhor deles ultimamente seria o EasyTitles. E o EasyTitles ele gera formas de onda de maneira bem precisa e podem não ser iguais as que a gente gerou aqui com o FFmpeg. Só que a gente consegue importar as mudanças de cena do EasyTitles aqui. E eu vou mostrar para vocês agora. Vocês podem abrir o site do EasyTitles, que eu vou deixar na descrição para vocês. Vir aqui em Downloads. Aí vocês podem fazer o download da versão demo. Essa versão demo você só consegue abrir legendas com até 25 linhas. Então é uma versão bem limitada. Mas a gente não vai usar o programa em si para legendar. A gente vai usar o programa para gerar formas de ondas e exportar. Então vocês podem fazer download e instalar o programa no seu computador. No meu caso aqui, o programa já está instalado, eu vou abrir ele. E aqui nessa janelinha que vai abrir com configurações do projeto, a única coisa que vocês vão precisar mexer é aqui na taxa de quadros do vídeo. Se você não sabe ou não tem certeza da sua taxa de quadros do vídeo, você pode deixar o valor que estiver aí e dar um OK. No meu caso aqui está 24, eu não sei se o meu vídeo tem 24 frames por segundo. Então eu vou dar um OK. Na segunda janelinha é só fechar. E a gente vai carregar o vídeo aqui. A gente pode carregar o vídeo vindo aqui em vídeo, abrir arquivo de vídeo, ou clicar diretamente nesse botão aqui. Então aqui eu vou escolher meu vídeo, e ele apareceu uma janelinha falando que o valor da taxa de quadros que eu coloquei no projeto não é o mesmo do vídeo. Então, o meu vídeo tem uma taxa de quadros de 29,97 e eu tinha colocado que ele era 24. Então você pode clicar aqui no botão de mudar e você vai alterar a taxa de quadros pela oficial do seu vídeo. Então, no meu vídeo, 29,97. Só dá um OK. Ele vai abrir uma outra janelinha, é só dar um OK também. E ele vai começar a gerar as mudanças de cena. E aqui vocês podem acompanhar o carregamento do vídeo. Cada uma dessas barras amarelas equivale a uma mudança de cena, como vocês podem ver aqui. E vocês podem notar aqui que na nossa mudança de cena gerada pelo FFmpeg, ele tinha ficado com duas mudanças, uma no frame anterior ao outro. E aqui com o EasyTitles, como é um programa profissional, ele gera com mais precisão. Então aqui ele ficou com uma única mudança de cena. Após o vídeo inteiro carregado e todas as mudanças de cena terem sido geradas, como podemos ver até aqui, a gente vai exportar as nossas mudanças de cena. Então a gente vai vir aqui em vídeo, detecção de mudanças de cena, exportar mudanças de cena. A gente vai exportar um arquivo XML. Você pode dar um nome, ou ele vai ficar aqui com o nome do seu vídeo e shot changes no fim, só salvar. Você já pode fechar seu EasyTitles, que a gente não vai usar mais ele. Voltando ao Subtitle Edit, a gente vai importar agora as nossas mudanças de cena. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em vídeo, gerar e importar mudanças de cena, e agora a gente vai vir aqui em abrir arquivo de texto. Aqui nós podemos ver que o EasyTitles gerou dois arquivos. Este arquivo de info e este aqui de shot changes. A gente vai abrir o de shot changes. Vai apertar em abrir, ele vai carregar aqui onde estão as mudanças de cena. E todos os valores que estiverem aqui importados do EasyTitles, eles são equivalentes a quadros. Então, não esqueça de marcar quadros aqui e pode dar um OK. Percebam que já foram carregadas as mudanças de cena. Eu vou voltar naquela parte do vídeo para vocês onde tinha carregado duas mudanças seguidas e vou mostrar que agora só há uma. Aqui, como vocês podem ver, uma mudança, uma mudança e aqui tinham duas mudanças. E agora só há uma mudança. Então importar mudanças de cena do EasyTitles é uma boa quando a gente quer precisão nas mudanças de cena. Ou quando a gente sabe que o cliente usou o EasyTitles, então se você usar o mesmo programa, vocês dois vão ter as mesmas mudanças de cena. Isso facilita para que não haja nenhuma divergência. E como eu falei para vocês, sempre que uma legenda terminar próxima de uma mudança de cena, então por exemplo aqui ou aqui, compensa você deixar na mudança de cena. A mesma coisa se fosse o início dela. Por exemplo aqui, a nossa legenda está iniciando exatamente na mudança de cena, então para o espectador que estiver assistindo o vídeo, não vai causar estranhamento na hora que houver a mudança de cena e a mudança de legenda. A prática comum é que, quando há várias legendas seguidas e uma mudança de cena, é que o início da legenda fique na mudança de cena, não o fim da outra. Então, por exemplo, não ficaria assim e o espaço que a gente colocou aqui ficaria ao contrário. Então, o início da nossa legenda na mudança de cena e a outra terminando um pouquinho antes, dependendo do espaço que a gente colocou entre legendas. Aí aqui nesse caso vai depender do cliente de vocês, porque no caso da Netflix, o início da nossa legenda deve ficar meio segundo antes da mudança de cena, na mudança de cena ou meio segundo depois da mudança de cena. Então, nunca vai começar entre esses valores aqui e nem entre esses valores aqui. Então, sempre
meio segundo antes, em cima da mudança de cena, ou meio segundo depois. É claro que se ela estiver para trás do meio segundo ou aqui para frente do meio segundo, ela pode começar exatamente onde começa a fala. Então a gente está falando aqui só quando estiver próximas à mudança de cena. O fim de uma legenda é parecido. Ele obedece a mesma regra de terminar ou meio segundo antes da mudança de cena ou meio segundo depois. Só que ele nunca vai terminar na mudança de cena. Ele sempre vai terminar 2 frames antes da mudança de cena. Então vai depender do seu cliente. Mas aqui na Netflix a gente nunca termina na mudança de cena. A gente só inicia nela, mas para terminar é sempre 2 frames antes. Então o seu cliente que vai definir para você como que ele quer que isso seja feito. Se ele quer 6 frames de distância, se ele quer 3, se ele quer 12, então tudo vai depender. Uma outra dica que eu tenho para vocês é um programinha que ajuda a gente a colar as nossas legendas nas mudanças de cena, de acordo com alguns padrões definidos pela gente. Esse programinha chama Subtimes Beautifier e ele também é um programa de código aberto. Já há a intenção de integrar esse programa dentro do Subtitle Edit com algumas funções. Enquanto não é essa função, eu vou mostrar para vocês aqui, de maneira bem básica, como que ele funciona, porque eles podem auxiliar vocês. E se o Subtitle Edit incluir essa opção mais para frente, aí eu faço um vídeo certinho para mostrar para vocês. Então aqui, ele vem com um manual, mostrando certinho para vocês o que cada função faz. Aqui eu vou ir bem do básico, só para mostrar como ele funciona. Vocês podem abrir aqui o manual, ele vai detalhar tudo o que significa cada um dos números. Então, deem uma lida depois. E para baixar, a gente vai vir aqui, e eu vou colocar na descrição também o link para vocês. Aí vocês vão baixar a versão para o computador de vocês, se é a versão x64 ou x86 para o Windows. Então aqui eu já baixei, vou abrir para vocês. Aqui a gente vai carregar o vídeo. Aí aqui nós podemos criar mudanças de cena com o FFmpeg ou importar do EasyTitles. Se a gente fosse importar, a gente ia vir aqui em Import, abrir arquivo e abrir aqui o arquivo do EasyTitles. Aí aqui ele já converte automaticamente os frames para milissegundos. É só dar um OK e ele já vai importar. Se a gente quisesse gerar, a gente vai colocar aqui a nossa sensibilidade também. Por exemplo, 0,1 que a gente usou lá no Subtitle Edit. E vai analisar vídeo. O progresso de cima se refere à análise do vídeo. E o progresso de baixo é referente às mudanças de cena. Se você já tivesse importado as mudanças de cena, a barra de baixo já estaria verde. Aí aqui ele já detectou as mudanças de cena, que foram 316, só dá um OK. Aí aqui eu sempre coloco as seguintes opções quando eu quero fazer legendas para Netflix. Então aqui eu coloco 12, porque é sempre 12 antes e 12 depois. Aqui eu ativo essa opção para quando eu tiver legendas juntas, sempre a legenda vai começar na mudança de cena e a legenda anterior vai terminar o espaço antes, igual eu mostrei para vocês. Aqui eu deixo essas 3 opções ativadas, coloco 777. Aqui você vai deixar ativado se você quiser que as legendas só sejam estendidas, nunca diminuídas. No caso, se uma legenda termina ou começa próxima de uma legenda, às vezes elas precisam ser diminuídas. Então eu vou deixar essa opção desativada. Aqui é a quantidade de frames entre uma legenda e a outra, que no nosso caso a gente tinha colocado 2. Esse valor aqui de detecção máxima de lacuna eu deixo 180. Essa conexão aqui eu coloco 300, desativo essa opção. Deixa essa opção aqui ativada, porque se você for sobrepor um arquivo, ele vai ficar com o mesmo nome, ele vai criar uma cópia. Então aqui você vai em processar SRT. Na hora que você clica aqui, você vai carregar o seu arquivo SRT da legenda que você quer arrumar. Então na hora que você carrega a legenda, ele já vai abrir outra caixa para você salvar a legenda. No meu caso eu vou salvar com o nome de 2. Pronto. Agora você volta lá no seu Subtitle Edit, vou carregar minha legenda, vou abrir aqui a legenda 2. Carregar o vídeo. Se você quiser que as mudanças de cena sejam exatamente as que você gerou ali naquele programinha, então aqui a gente vai tirar as mudanças de cena, porque sempre que a gente abrir o vídeo, ele já vai carregar automaticamente a última que a gente gerou. A gente pode abrir aqui ele, vir aqui em copiar as mudanças de cena. Então ele copiou em milissegundos. A gente volta aqui, vai lá em gerar ou importar, e a gente só vai colar aqui os valores. E, como foi falado lá, a gente está em milissegundos. Então dá um OK. Aqui deixa mais para frente. Como vocês podem ver, ele colou várias de nossas legendas, como eu mostrei para vocês. Aqui várias delas. E isso poupa um tempinho. Só que depois é sempre bom você dar uma olhada, ver se ele não diminuiu uma legenda demais, ou se ele não aumentou uma legenda demais, para deixar o seu trabalho perfeitinho. No caso que eu falei para vocês, Netflix sempre 2 frames antes da mudança de cena. Então aqui
ele não terminaria nas mudanças de cena. E a gente não tem como alterar isso no momento naquele programa. Então você vai ter que conferir manual. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem esse conceito de mudanças de cena. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.